Terapia é tentar esse encontro, essa viagem interna, encontrar, na verdade, a minha essência. Só que encontrar a sua essência é encontrar a sua criança. E aí vem em que estágio dessa jornada que tu tá, cara? Cara, é assim, o que eu sou hoje obviamente é fruto das estratégias que a minha criança criou para eu sobreviver. Uhum. E todos nós temos algum tipo de trauma ao longo da nossa vida. Na verdade, a grande maioria tem um trauma de infância. Eu tenho um trauma de infância muito forte que eu descobri nesse processo de psicoterapia assistida, né? Que minha esposa me acompanha, a gente estuda bastante. Eu apanhava muito quando era criança. Eu apanhava muito, assim, Minha mãe era uma japonesa muito rigorosa, então qualquer coisa errada apanhava muito. Eu tinha um irmão mais velho que era sacana, fazia as coisas e jogava a culpa sempre em mim, no meu outro irmão. Então apanhava muito. E o processo de apanhar era um processo muito metódico. Tinha que escolher o cinto, se não escolhesse o cinto que a minha mãe queria, ela escolhia o outro. Aí o meu pai que executava as cintadas, eu não podia ver, eu não podia olhar, eu tinha que ficar olhando para a parede. Tipo assim, vai levar 20 cintadas, aí tinha que levar 20 cintadas, não podia chorar, senão apanhava na boca. Tinha esse negócio quando eu era pequeno, né? Entendi. Se chorar, apanha mais, se chorar, apanha na boca. Então eu descobri, obviamente, depois de muita psicoterapia, que quando era criança, eu não chorava, eu não respirava, porque eu tinha que trancar a respiração, e tudo isso se reflete no corpo, né? Eu sou um cara que tem muita força na mão. Aí eu descobri que é porque quando eu ia apanhar, eu fazia muita força na mão. Eu sou um cara que tem muita força na mandíbula. Assim, minha dentista... Trancava. Eu trancava muito, né? E uma vez que eu fui fazer a avaliação na academia, que eles fazem aquela força na mão, põem um equipamento e tal, o personal lá ficou impressionado com a força que eu tinha na mão. Que ele apertou assim, eu tinha quase o dobro da força dele assim na mão. Nossa! E obviamente depois de muita psicoterapia eu descobri que é porque quando criança eu botava muita força na mão para suportar. E aí eu descobri uma série de traumas, igual eu sempre tive problema com música repetitiva. Porque como eu não podia ver a cintada, eu aprendi a decorar o ritmo, a cadência, para eu poder me proteger da dor, né? Então, depois da primeira e da segunda eu descobria qual que era a cadência. E aí depois desse processo terapêutico eu descobri que eu não gosto da música porque ela, de alguma forma, ela ativa alguma coisa no meu organismo, me deixa angustiado. Tipo umas músicas que tem umas batidas muito... esses batidão, eu fico... Cara, uma vez eu fui com minha esposa num restaurante, quando começou a tocar, cara, eu levantei da mesa e quase que eu saí correndo lá, até deixei a coitada sozinha lá. Ela foi Nossa, então o troço é pra valer. Nossa, era angustiante, assim. E aí eu descobri, obviamente, nesse processo de psicoterapia assistida, né, tem psiquiatras, psicólogos, e minha esposa tá sempre, me acompanha. Eu fui acessando isso, né? Então, eu acessei assim, só depois que eu consegui sentir essa dor, consegui chorar, é que meio que eu comecei a tratar esse trauma, né? Cara, que interessante. Então, nas últimas agora que eu fiz, foi até a minha esposa que acompanhou, assim, eu acessei. Porque você tem uma série de sessões de preparação, aí você faz a sessão assistida, né? Depois você tem o que chama de integração, né? Que aí você conversa com o psicólogo, seu psiquiatra, para tudo aquilo que você viveu nessa sessão, você tentar interpretar aquilo com a sua vida, com a sua ciência. E aí, nessas últimas que eu fiz, eu nunca tinha uma intenção. Você tem que ir com uma intenção. Então, na primeira que eu fui, eu não tinha intenção nenhuma. Eu senti só... Cara, é impressionante. Senti toda a dor que eu não senti quando era criança. Minha esposa estava ali segura minha mão, eu ficava encolhido igual uma criança e eu sentia a dor e eu chorei, cara. Foi uma coisa impressionante. E eu fiz várias, né? Já tem mais de 2 anos que eu faço. E Isso é que você falou que tem... Não, peraí, deixa eu perguntar melhor. Isso só por meio da terapia, tu não tomou nada? Não, tem a terapia, você faz várias sessões de preparação, aí você tem uma sessão... Você toma, eu fiz até com uma que você não toma nada, chama respiração holotrópica. Não sei se já comentei com você. Eu já ouvi falar. Cara, você tem a mesma sensação como se você tivesse tomado alguma coisa. Eu fui numa fazenda, minha esposa até que fez um curso e foi lá, tem uns amigos. E eu fui meio assim, meio incrédula, né? Meio cético. Como assim? Toma nada e... Vou respirar e vou ficar... E é impressionante. Na verdade, você tem um ritmo que eles põem a música, que você fica escutando, e você altera a velocidade que você respira. E eu, como um cara muito racional, depois fiquei tentando interpretar. Porque eu tive a mesma sensação como se eu tivesse tomado alguma substância. Inclusive, a sensação que eu tive a primeira vez, assim, no corpo. Lembrei até do filme, depois a psicóloga me perguntou qual foi a sensação, assim, eu lembrei do filme Exterminador do Futuro. Quando aquele cara vira de metal, né? Era como se alguma coisa começasse a tomar o corpo assim, eu fosse endurecer. Aí eu senti meu corpo paralisar e eu comecei a sentir dor de novo.
Sim. Foi só respirando, cara. Chama respiração holotrópica. Então a respiração holotrópica, depois eu fiquei tentando achar uma explicação. É como você altera a velocidade de respiração, você de alguma forma, ou você está ou oxigenando mais o seu cérebro, ou jogando mais gás carbônico no cérebro. Alguma das duas coisas. E aí a lógica disso, depois de estudar muito esse negócio de psicodélico, da própria respiração holotrópica, quando você nasce, né? Quando a gente nasce, quando a primeira vez que você respira, você aprende a respirar num ritmo suficiente só para manter o seu corpo funcionando, concorda? Você não precisa ficar... E eu acho que quando você começa a respirar muito rápido e alterar a oxigenação do seu cérebro, você ativa partes do seu cérebro que nunca foram ativadas. Ou partes do seu cérebro que estavam bloqueadas, né? Porque a quantidade de oxigênio que seu cérebro recebe é o suficiente só para ele continuar funcionando do jeito que a gente conhece. Sim. Então, assim, não sei se é essa a explicação, tá? Tô tirando essa explicação da minha cartola aqui. Interessante, E aí, na respiração holotrópica, é a mesma coisa de uma sessão psicodélica, né? Mas tem a ayahuasca, que é feito dentro de um ritual indígena, né? Tem o próprio cogumelo também, que você seguia os preceitos, que quem usava eram os índios, né? Para isso. Então, de toda forma, o que o psicodélico faz, ele ativa áreas no seu cérebro e cria novas sinapses. Então, nesse estudo, eu estudei o manual de Yale e o manual da Universidade John Hopkins. Eram duas universidades que investiam muito nisso e estavam bastante avançadas. Quando o Nixon, não sei se você conhece, teve o Woodstock, e depois veio a Guerra do Vietnã. Sim. E aquela galera subversiva, inclusive John Lennon e tal, aí o governo americano identificou aquele movimento subversivo ligado aos psicodélicos. E aí o governo americano proibiu todos. Inclusive retirou a verba, igual o Trump está fazendo agora, retirou a verba das universidades que tinham pesquisas avançadíssimas, estudando a psilocibina que está no cogumelo, o próprio LSD. O governo americano, assim, o governo americano utiliza o MDMA para trauma de guerra, os veteranos de guerra. Ele não liberou para a sociedade como um todo, mas utiliza. Nas pesquisas. Não, mas eles fazem pesquisas com os veteranos de guerra. Você sabia que quase 90% dos veteranos de guerra, em algum momento, vai se suicidar? Os caras com PTSD. PTSD. Então, o MDMA é utilizado pelo governo americano nas pesquisas para estresse pós-traumático, né, que é o PTSD. Então, esse psicodélico, na realidade, ele ativa algumas áreas no seu cérebro. Nesses estudos, eu traduzi do manual de Yale, que é um manual que fala exatamente como tem que ser feitas as sessões. Preparação, né, sessão, depois integração. Eles estavam avançadíssimos na década de 70, cara. E voltou agora. E a gente não tá falando de usar cogumelo para ficar doidão e curtir. Não é de forma recreativa. Outra coisa. É de tratamento de saúde mental mesmo, tratamento de saúde mental. Que é muito menos agressivo do que o que é usado hoje. O que a psiquiatria usa hoje é tudo viciante. Opioide, tudo se vicia. Psicodélico, a ciência já provou que não vicia, né? Mas é feito sobre ambiente de pesquisa, ambiente controlado e ambiente acompanhado por psicólogos, psiquiatras, como é um tratamento médico de saúde mental, né? Então, assim, nesse manual de ele fala que ao longo da vida a gente cria caminhos no nosso cérebro, nas nossas estratégias de sobrevivência, a gente vai criando caminhos que eles chamaram de trilhas de esqui, né? Tá. Então, por mais que você queira, tudo que você faz tá indo nessas trilhas de esqui. Você tá aquele caminho ali, ele já foi construído e percorrido tantas vezes que se torna natural para você percorrer por ali. Você nem sabe que existe outro caminho. E na realidade, quando você faz uma sessão dessa e você cria novas sinapses no seu cérebro, você está criando novos caminhos. Você cria novos caminhos no seu cérebro. Você potencializa o seu cérebro para criar novos caminhos, achar novas soluções, fazer novas reflexões e, eventualmente, acessar os traumas. Porque como mecanismo de defesa, quando você sofre um trauma, o seu cérebro, isso é provado pela ciência, o seu cérebro bloqueia um acesso àquilo ali, para te proteger, para você sobreviver. E quando você faz essas sessões para se autodescobrir, na realidade ele está desbloqueando, porque teoricamente você precisa acessar os seus traumas, para você resolver. Senão você vai ficar com o trauma o resto da vida, ele sempre vai te influenciar o seu comportamento o resto da vida. Então, o que se descobre nesse processo de psicoterapia assistida, pelo menos no meu caso, eu estou acessando essa minha criança, e ao acessar essa minha criança, eu começo a entender a minha essência. Né? Então, a gente estava até falando de Pink Floyd, engraçado que o Pink Floyd é reconhecidamente uma banda progressiva psicodélica, né? Sim. De rock
progressivo psicodélico. Porque eles eram dessa época aí que eles criavam as músicas e as músicas deles têm muita relação com isso, né? Então, assim, nessas últimas sessões que eu fiz com a minha esposa, eu fui com uma intenção de encontrar minha criança. Então, minha intenção era encontrar minha criança. Porque eu não consigo lembrar nada, cara, da minha infância. Antes dos 6 anos, eu não lembro nada. 0. E, obviamente, eu descobri que é um bloqueio que eu tenho para eu não acessar esses traumas, né? Uhum. A minha esposa conta uma história, eu não sei exatamente qual foi o processo que ela fez, mas ela conta que teve um momento numa terapia que ela encontrou ela mesma criança e ela teve a oportunidade de se abraçar e de se consolar em alguma situação, e que isso fez bastante diferença. Mas legal, muito parecido. O que eu tive na penúltima, que minha esposa estava comigo, que eu estava falando de Pink Floyd, que aí, como eu fui com a intenção de encontrar a minha criança, eu sempre tive músicas do Pink Floyd que eu sempre me identifiquei muito, mas nunca sabia a razão. Aí tem uma coisa talvez espiritual, né? As músicas que eu gostei muito, além do álbum do Pink Floyd, o Comfortable Number tá no Pink Floyd, tá no álbum, mas foi a Comfortable Number e a Wish You Were Here. Uhum. E eu escutei essa música nessa penúltima sessão. Obviamente você sempre faz uma playlist, né, pra você escutar. Eu escutei músicas que eu gosto muito, a própria trilha sonora do The Legend of Bagger Vance, é uma puta linda a trilha sonora do filme, eu sempre ponho na minha playlist. Uma que conta da mitologia japonesa, que é o Kojiki, são 7 músicas que conta a história da criação do Japão, né? Que na verdade é a famosa jornada do herói que o Campbell conta, né? Esse Kojiki são 7 músicas que conta como se fosse a jornada do herói, né? Tem a criação, a formação, o amor, o mito, depois o pesar e o renascimento. Porra, maneiro. Kojiki, ele ganhou até o Grammy com essa música. O Kojiki, na verdade, são os manuscritos mais antigos que já foram encontrados no Japão, que conta essa mitologia, né? Nona Sinfonia de Beethoven, para mim é uma coisa espetacular. E aí depois, no final, eu coloquei essas 2 músicas, a Comfortable Number e o Wish You Were Here. E aí, cara, nessa sessão, essas músicas fizeram todo sentido com essa intenção de encontrar criança. Porque você deve conhecer bem essa música. Para mim, na música, a Comfortable Number era eu mesmo nas 3 funções. Como se fosse o ego, o alter ego e o superego, né? É como se aquela parte que é falada fosse uma supraconsciência, fosse eu exatamente no momento de transição de criança para adulto, né? Fosse um falando, sabendo que você está, né, deprimido, vem cá, vou te fazer, né? E veio a parte que eu gosto cantado pelo David Gilmour, né? Tá. Que ele fala, this is no pain, you are receiving. Então, não existe mais dor, aí seria a supraconsciência falando, depois quando a parte que é cantada pelo David Gilmour é o adulto e a criança conversando. Né? Entendi. Eu falo, não tenho mais dor, você está se afastando, né? É só uma fumaça no horizonte, né? De um navio no horizonte, seus lábios se movem, mas eu não consigo te entender. A criança virando adulto e tentando reencontrar a criança, entendeu? Entendi. Quando era criança eu tive uma febre, minhas 2 mãos pareciam 2 balões, né? Que aí na realidade a minha interpretação durante a sessão era uma criança olhando para a mão de adulto, né? Tipo, eu sou uma criança, mas eu tô me vendo adulto já, entendeu? E você não vai entender, não vou saber explicar, né? E aí na segunda parte da supraconsciência ela falou, levanta, né? Tá na hora do show. Tipo assim, você tem que viver, né? Vamos em frente, você tem que viver, né? Tipo, não adianta ficar chorando o seu trauma, você tem que viver, né? E aí na segunda parte a mesma coisa, né? Essa dor tá se afastando só, e no final ele fala assim, quando eu era criança eu tinha uma visão fugaz, né? Eu te vi pelo canto dos meus olhos, mas não pude te alcançar. A criança cresceu e o sonho se foi. E eu me tornei confortavelmente entorpecido. Nessa parte que ele fala. Então, assim, isso pra mim fez todo sentido, né? Aí eu não conseguia encontrar, né? Por mais que eu interpretei a música, eu não conseguia encontrar a criança. Que exatamente é na parte final que ele fala, né? E aí tu tá criança. Aí depois veio a You Wish You Were Here. A You Wish You Were Here era o adulto cantando pra criança, mas cobrando a criança por que a criança fez aquilo. Por que ela virou adulto tão cedo. Né? Que é so you think you can tell, né?
Heaven from hell. Em geral, quando os caras falam pra mim aqui, porra, tu... que eu falo assim, não, cara, pô, já sou velho já pra fazer essa porra aí, que não sei o que e tudo mais. O cara, pô, tu não é velho não. Aí eu falo, cara, eu sou velho desde sempre, porque assim, com 11 anos eu, porra, levava meu irmão na escola, inclusive tem uma ladainha, porque vira e mexe eu tô falando essa porra. Eu levava meu irmão na escola, já resolvi os problemas de casa, tipo, tem que ir ao banco, era eu que ia no banco, era eu que ia no mercado, era eu que fazia as paradas todas e tal. Então eu fiquei velho cedo, assim, responsabilidades vieram cedo. E isso com certeza moldou quem eu sou e como eu ajo, né? Com certeza. Porra, interessante. Vou procurar saber tudo isso aí que tá falando. E a Wish You Were Here era o adulto questionando. Então você consegue distinguir, né? Paraíso do inferno, o céu azul da dor, né? Você trocou seus heróis por fantasmas, tal. E naquela parte que ele fala, você deixou de ser, você trocou ser um coadjuvante na guerra para ser o protagonista de uma cela. Então isso tem muito mais ligado ao campo das emoções, né? Você preferiu se abster das emoções, né? Ser um prisioneiro numa célula do que viver a guerra das emoções, né? Então, e aí no final o que ele fala somos só, como eu gostaria que você estivesse aqui, né? O adulto cantando para criança, né? Nós somos só duas almas perdidas dentro de um aquário, ano após ano, correndo sobre o mesmo velho chão e sentindo os mesmos velhos medos, né? Como eu gostaria que você estivesse aqui. Então essas últimas sessões foi muito baseado nisso, do adulto conversando com a criança. Então a minha busca é justamente essa, né? Que quando eu encontrar essa criança, eu encontro a minha essência, né? Que já que eu me descolei desse ego, né? Eu não tenho mais essa necessidade de ter sucesso profissional. Como eu falei, quando aconteceu eu estava no auge, né? Assim, sei lá. Eu, pelo menos, olhando hoje, tá no auge, né? Tá na Globo toda semana, tem uma puta de uma empresa de M&A, né? Tudo indo bem, tá tal, tudo família bem, legal, 5 família filhos. legal, 5 filhos, moram na casa. Então, e aí fui desconectado disso, né? Que eu falei, perdi tudo isso na realidade nunca foi meu, né? Se foi tirar de mim, nunca foi meu. Isso o que é meu é minha essência, né? Então eu tenho que encontrar ela. E eu só vou encontrar minha essência quando encontrar a minha criança, né? Isso é bem interessante, né, do ponto de vista de... dá pra dizer que, em geral, todo mundo acha que é aquilo que faz, aquilo que tem, o ambiente que habita e tudo mais. E é interessante... Isso, eu anotei aqui. Tudo que pode ser tirado de você... Nunca foi seu. Nunca foi seu. Tá aqui. Porque... Isso é uma parada bastante interessante para refletir, no fim das contas, assim, qualquer ser humano. Porque é fácil você entrar nessa de que, para mim, por exemplo, eu vou precisar repensar isso aí. Porque eu falo assim, eu sou isso aqui. Eu sou isso aqui. Eu sou o Flow. Eu sou... sem isso aqui, eu não sei. E para mim tem uma outra coisa que isso daí eu tento trabalhar de verdade mesmo, porque é uma certa... chamaria de dependência emocional da minha família, que eu não sei se é bom ou ruim, tá? Lá em casa, cara, se alguém não tiver bem, eu tô na merda também, sabe? Isso não é, apesar de bom, pra mim, do ponto de vista prático, só atrapalha, no fim das contas, né? Mas eu não sei se é bom ou ruim essa parada aí. Depois eu vou conversar com a tua esposa que ela vai me ajudar. Com certeza. Porque, sabe... tudo tá ligado a alguma coisa da nossa formação, da nossa criação, né? De alguma coisa que você viu. A ideia de que eu preciso... A ideia de que, porra, como é construída a sociedade, no fim das contas, que é, porra, eu sou quem protege, eu sou quem provê, eu sou quem... mas além de não precisar ser assim, talvez nem seja real tudo isso. É só uma projeção de como eu tô enxergando a realidade e que pode ser, sei lá, um pouco... Minha esposa trabalha, ela é formada pra caralho, já fez umas pós aí, então ela não precisa de mim pra porra nenhuma, graças a Deus. Inclusive, meus maiores orgulhos é ser casado com a Mariana, porque ela é foda. Então, mas sabe que fui construído assim. Sim. Então traz um senso de não é de responsabilidade, sei lá, um senso de obrigação que talvez na prática ele nem seja real.
né? É como a gente constrói, como a gente é ensinado. Exatamente. E isso isso é interessante, porque eu só fui ter tempo para pensar nessas coisas e olhar por esses ângulos que mais filosóficos da coisa, velho. Então, assim, depois que sei lá, deve ter poucos anos que eu comecei a prestar atenção no porquê que eu faço o que eu faço, porquê que eu opero como eu opero, né? E boa parte disso teve a ver com a minha esposa me obrigando a ir no psicólogo. Ela eu fui, mas assim, faz um tempo, hoje eu reluto um pouco, mas muito por causa de tempo. Eu sei que é só uma desculpinha, ela vai brigar comigo, mas eu diria que eu aprendi com essa minha primeira passagem lá no psicólogo lá, que a olhar as coisas de outro ângulo. Sim. E ao aprender a olhar as coisas de outro ângulo, isso facilitou outras questões que não a que eu estava tratando naquela ocasião, sabe? Muita coisa mudou do jeito que eu enxergo a vida e a minha relação com as pessoas mesmo. Dá pra dizer que eu sou... que eu considero que eu melhorei bastante, sabe? Até como marido, como pai, sabe? Com certeza tem um monte de coisa pra consertar, mas eu sou mó cagão, cara. Porque assim, eu sei que tem um monte de merda pra eu tratar, sabe? Eu sei que tem. E eu guardo essas merda com a desculpa de que um dia eu vou olhar pra elas. Agora, eu preciso estar 100% funcional. Agora eu tenho que estar aqui, depois eu presto atenção nessa parada aí, entendeu? Porque eu sei que ao começar essa jornada aí, eu vou tirar tanta coisa debaixo do tapete que eu sei que tá lá, que, putz, tem o potencial de me derrubar, sabe? Emocionalmente. Então, depois eu vejo. Agora não, agora eu preciso estar 100% operacional aqui, tá? Por isso que eu te falo que eu tenho um pouco de cagaço de fazer esse tipo de viagem aí. Lembra da música, os velhos medos? Uma hora você tem que enfrentar, né? Uma hora eu vou enfrentar. E eu acho assim, esse processo todo é muito bom de buscar, você fazer essa viagem interna, buscar a sua criança, buscar a sua essência. Hoje eu tento, às vezes, até tá falando do processo de mudança, assim, pensar como criança, sabe? Uhum. Porque a criança sempre tem um monte de porquê, né? Você tem filho, você sabe. Ele pergunta as coisas mais, assim, inocentes, mas por quê? Porque a gente, às vezes, não sabe responder, né? Uhum. O adulto não sabe responder.